Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra que eu transmito de forma antecipada no meu endereço eletrônico Paulo Roberto Maciel. Você vai no YouTube, vai no Facebook, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e também no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. Só escrever Paulo Roberto Maciel, você chega lá. Eu transmito, como eu já disse, a fim de ajudar e auxiliar meus irmãos, diáconos, ministros da palavra, padres, bispos, aqueles que não têm a liturgia na mão, na hora que precisam. Então eu transmito aqui, é uma facilidade. E eu pesquiso em sites confiáveis, como agora aqui no novaaliança.com.br. Liturgia neste vídeo de 21 de maio de 2023, domingo, solenidade da Ascensão do Senhor Jesus Cristo. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, do rito da celebração temos o Glória, o Creio, o prefácio da Ascensão e o ofício da solenidade. Antífona da entrada que está em Atos, capítulo 1, versículo 11. Homens da Galileia, por que estáis admirados olhando para o céu? Este Jesus que o viste subir. Retificando. Homens da Galileia, por que estáis admirados olhando para o céu? Este Jesus há de voltar do mesmo modo que o viste subir. Aleluia. Oração do dia, rezemos. Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é a nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria em fervorosa ação de graças, pois membros de seu corpo somos chamados na esperança a participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista e médico Lucas, companheiro de viagens do apóstolo do gentil São Paulo. Capítulo 1, versículos do 1 ao 11. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois de sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até nos confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu. À vista deles, uma nuvem encobriu de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram-lhe então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, é o salmo de resposta, está lá no Salmo 47, versículos do 2º ao 3º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, refrão é o versículo 6º. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Repitamos. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas
Gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Repitamos: por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Segunda leitura da epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos do 17 ao 23. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança como os santos. E que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Carta de São Paulo, né? São Paulo, que é um grande apóstolo, escolhido por Jesus, ressurreto, na estrada de Damasco. E São Paulo é um poliglota, um catedrático, um doutor. Por isso, a carta dele, a epístola, às vezes não nos é compreensível, mas nós temos que procurar ouvir as reflexões, né, posteriormente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos aclamar agora o Evangelho com um trecho de Mateus 28, versículo 19. Aleluia, 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 aleluia. Ide ao mundo, ensinai aos povos todos, convosco estarei todos os dias até o fim dos tempos, diz Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 28, versículos do 16 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos agora à reflexão, à liturgia comentada com o título A Todas as Nações. É de Antônio Carlos Santini a reflexão. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. No cenário de sua ascensão, prestes a regressar ao Pai, Jesus Cristo amarra a missão da Igreja à vida trinitária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a Igreja assumirá sua ação missionária, sua vida sacramental e seu ensinamento. E como Deus não é apenas o Deus de Israel, mas o Deus de todos, é para todas as nações que tal missão se orienta. O primeiro passo da missão da Igreja consiste em pregar o Evangelho do Reino. Em notável e imprevista ampliação do horizonte missionário, este anúncio se dirige indistintamente a todas as nações que povoam a terra, bem no coração da Igreja, como se confirmará na luminosa manhã de Pentecostes. Será demolido em definitivo o muro de separação entre judeus e pagãos. Doravante, o cioso título de filhos de Abraão estende-se a todos aqueles que possuem a fé. A promessa de salvação realizada em Jesus Cristo dirige-se agora, sem qualquer distinção, a todo aquele que crê. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Como observa o biblista Herbert Rausch, a pregação do Evangelho junta-se o sinal batismal que assinala a incorporação ao corpo de Cristo. Pelo batismo, todas as nações são integradas ao benefício da graça do Deus vivo, Pai, Filho e Espírito Santo. A presença desta fórmula trinitária no final do Evangelho manifesta claramente a intenção de Mateus de situar todo o testemunho que ele empresta ao Evangelho de Jesus Cristo no quadro da pregação da Igreja Apostólica. Na Assembleia dos Fiéis, conscientes de sua estatura filial, a palavra de Jesus Cristo, inspirada pelo Espírito Santo, impelirá cada fiel a dizer Abba, chamando Deus de Pai, Abba, meu Paizinho do céu. Assim, não é apenas Jesus, o Filho, que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, mas toda a Trindade. O mesmo Deus de criação, o mesmo Deus da criação e da redenção, é aquele que dota a Igreja para a missão e inspira seus passos na história dos homens até o grande dia da vinda do Senhor. Foi esta certeza que moveu os apóstolos, sustentou os mártires, animou os missionários de cada geração. Nossas fraquezas e limitações humanas são amplamente superadas com a ajuda da graça divina. A mesma convicção irá permitir que a Igreja se mantenha viva também em nosso tempo, apesar de nossa fragilidade e da violência das tempestades. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Feliz o povo que ele escolheu por sua herança. Salmo 33, versículo 12. Vamos agora aos santos do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano e também em revista.arautos.org. São Carlos Eugênio de Mazenod é santo do dia 21 de maio. São Carlos Eugênio, bispo de Marsella, fundador dos Oblatos de Maria Imaculada. Eugênio, de família nobre, fugiu da Revolução Francesa e, ao invés de continuar a vida de corte, quis ser sacerdote. Em 1816, fundou a Sociedade de Missionários da Provença, que mais tarde se tornou Missionários Oblatos de Maria Imaculada. Após sua nomeação como bispo de Marsella, faleceu em 1861. 21 de maio é dia de São Cristóvão de Magalhães, sacristãos e companheiros mártires no México. No período mais difícil para a Igreja, perseguida no México, o padre Cristóvão Magalhães foi assassinado com 24 companheiros por ódio à fé
Em 25 de maio de 1927, estes mártires foram canonizados por João Paulo II, hoje nosso santo, São João Paulo II, em uma cerimônia solene durante o grande jubileu do ano 2000. Não se preocupem, irmãos, mais um momento e depois o céu. Morro inocente e peço a Deus que meu sangue possa servir para a união dos meus irmãos mexicanos, escreveu São Cristóvão de Magalhães em seu leito de morte. Os primeiros anos do século XX foram difíceis para a igreja no México. Em 1917, o presidente do país concordou com a entrada em vigor de uma nova Constituição inspirada em princípios anticlericais. Os bispos se opuseram imediatamente, mas só conseguiram causar uma reação forte e violenta no governo. O presidente mudou, mas a situação continua a mesma, ou melhor, piorou. Em 31 de julho de 1926, pela primeira vez em 400 anos, foi suspenso o culto público em todas as igrejas do país e o clero católico maltratado. Tratava-se de uma verdadeira perseguição. Foram expulsos os sacerdotes estrangeiros, proibidas e fechadas as escolas particulares de inspiração católica, suprimidas muitas obras de caridade pertencentes à igreja. O povo, porém, não ficou parado olhando. Os leigos mexicanos se organizaram e formaram a chamada Liga em Defesa da Liberdade Religiosa, pedindo o apoio dos sacerdotes que preferiram uma solução pacífica. A situação se precipitou logo a ponto de chegar à luta armada. A guerra civil que eclodiu naqueles anos ficou conhecida com o nome de Movimento Cristero, levada adiante pelos fiéis que queriam defender a todo custo a sua liberdade religiosa. Por isso pediam com insistência o apoio de seus pastores, que preferiam sempre uma resistência pacífica. Alguns padres deixaram suas paróquias e outros eram completamente hostis ao movimento. A maioria, mesmo se dissociando, não quis abandonar seus fiéis, se prodigalizando para cuidar das almas. Foi o caso de Cristóvão de Magalhães. Cristóvão nasceu em Totix, próximo de Guadalajara, em 1869, no seio de uma família de camponeses, da qual aprendeu a ser devoto do Sagrado Coração de Jesus e de Nossa Senhora do Rosário. Ainda jovem, entrou para o seminário, foi ordenado sacerdote em 1888 e se tornou pároco da sua aldeia natal. Em Azqueltán, deu início a uma missão entre os nativos de Huicholes, com o objetivo de evangelizar. Fundou várias escolas, um abrigo para órfãos e um asilo para idosos. Animado por sua devoção a Maria, começou a propagar a oração do Santo Rosário. Mas pregava também o desapego dos bens materiais e buscava melhorar o padrão de vida de seus concidadãos. No entanto, a sua pregação tinha como alvo, de modo especial, as vocações sacerdotais. Quando fecharam o seminário de Guadalajara, fundou em sua paróquia um pequeno centro para a preparação de futuros sacerdotes. Quando o movimento cristero se propagou, Cristóvão não aderiu. Pelo contrário, rejeitava categoricamente o uso da violência, recordando que Jesus e seus apóstolos nunca recorreram a ela. Convencido disso, escreveu em um artigo de jornal local: a única arma da igreja é a palavra de Deus. Entretanto, jamais abandonou seu povo. Na manhã de 21 de maio de 1927, Cristóvão foi preso pelo Exército Federal com a acusação de apoiar a rebelião. Mas, na verdade, foi condenado à morte pelo simples fato de ser sacerdote. 4 dias depois, foi fuzilado em Colotlán, junto com 24 companheiros, entre os quais 21 sacerdotes. Temos aqui os nomes: Romão Adame Rosales, Rodrigo Aguilar Alemão, Julio Álvarez Mendoza, Luiz Batista Sainz, Agustín Caloca Cortés, Mateus Correia Magalhães, Atilano Cruz Alvarado, Miguel de la Mora, Pedro Esquerda Ramírez, Margarito Flores Garcia, José Isabel Flores Varela, Davi Galvão Bermudes, Pedro de Jesus Maldonado Lucero, Jesus Mendes Montoya, Justin Orona Madrigal, Sabas Reyes Salazar, José María Robles Hurtado, Toribio Romo González, Renaro Sánchez Delgadillo, Davi Uribe Velasco, Tranquilino
Ubiarco Robles, e 3 leigos, Salvador Lara Puente, Manuel Morales e Davi Roldan Lara. Olha, são mártires, né? Puxa vida, que história. Vamos a outros santos no site revista.arautos.org. Santo Hospício, eremita, morreu no século VI, viveu numa velha torre nos arredores de Nice, França, praticando jejuns e penitências, recebeu o dom dos milagres e o de profecia, prenunciando inclusive a invasão dos lombardos. São Teobaldo, bispo, morreu em 1001, governou durante 44 anos a diocese de Vienne, França, incentivando o clero e o povo a terem uma conduta conforme o evangelho. Santo Hemming, bispo, morreu em 1366, restaurou a disciplina eclesiástica da diocese finlandesa de Turku, favoreceu os estudos clericais, deu mais esplendor ao culto divino e promoveu a paz entre os povos. São Carlos Eugênio de Mazenod, bispo, morreu em 1861, fundador do Instituto dos Missionários Oblatos de Maria Imaculada em Aix-en-Provence, França, depois eleito bispo de Marsella. São Cristóvão de Magalhães, presbítero e companheiros, mártires, morreu em 1927. Ufanos de terem professado a fé em Cristo Rei sucumbiram gloriosamente sob a ferocidade dos inimigos da igreja no México. Agora um beato, Beato João Mopinote, mártir, morreu em 1794, religioso da congregação La Salista, preso durante a Revolução Francesa, em uma sórdida galera ancorada ao lado de Rochefort, na qual morreu em decorrência de maus tratos e terríveis vexações. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Creia, aquilo que você solicita, que você clama, que você ora, Ele proverá, providenciará, se for para o seu bem. Veja o que diz o professor e escritor de mais de 100 livros da história da Igreja Católica, Felipe Aquino. Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. O que for melhor para nós, Ele irá fazer. Afinal, Ele é o nosso Pai eterno, nosso divino Pai eterno, nosso Abba, nosso Paizinho do céu. E agora, do aramaico dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, com a tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, a volta de Jesus para o juízo final. Muitos nesse dia da volta, que nós não sabemos quando será, muitos irão para o céu, mas muitos também irão para o inferno, a tormenta eterna. Irá para a tormenta eterna quem recusar simplesmente a graça de Deus. Esse Deus todo-poderoso, Criador de todo o universo, que se humilhou por nós, Ele se humanou, viveu entre nós em Cristo Jesus, sofreu, morreu na cruz humilhantemente, mas venceu a morte, ressuscitando no 3º dia. E, conforme a liturgia do domingo, ascendeu ao céu, está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, como o primeiro humano divino lá no céu. É o nosso sumo sacerdote, nosso irmão primogênito, nosso mediador, querendo que nós nos salvemos. Mas muitos não querem abraçar essa graça, reconhecer que Cristo Jesus é o nosso Deus. E muitos também não querem se reconciliar. São prepotentes. Não querem entender que aqui nesta terra somos vermes, somos pó, somos cinza. Quando morrermos e formos enterrados, em pouco tempo nosso corpo virará vermes debaixo da terra. Depois pó. O que vale é a nossa alma, que vai para Deus se nós quisermos. O
O apóstolo São Paulo, o apóstolo dos gentios, que evangelizou o mundo, disse: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus.